Olá amigos, com muita alegria, mais um programa Seguindo Jesus, na nossa Philly USA TV, com muita alegria, muita satisfação que retomamos a nossa programação desse programa que é uma bênção, tem sido uma bênção, temos tido assim muito boa aceitação, muitas pessoas que estão gostando. Então é um prazer fazer esse trabalho de evangelização. Meu nome é Pedro Vitor e sou empresário, também membro da comunidade católica St. John Newman em Filadélfia. E hoje temos um tema muito sério. Pela graça de Deus, hoje quando eu adorava Jesus, para esse momento, trazer ao coração das pessoas a necessidade, a conscientização do maior inimigo das nossas almas. Presta atenção. O maior inimigo da sua alma, da sua vida. O nome dele é pecado. O demônio, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele só tem acesso à sua vida quando você dá brecha, quando você abre para ele uma porta, abre para ele uma ferida de pecado, em que ele entra e começa a destruir por completo toda a sua estrutura, toda a sua santidade, toda a sua pureza, tudo de mais belo que Deus criou em você. Então, não poderia ser mais apropriado para esse tema que a palavra do filho pródigo. Está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, que eu vou ler para vocês. Disse um certo homem, é uma parábola, Jesus contando essa parábola. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda e de tudo que me pertence. E o pai, em seu amor e bondade, repartiu pelos 2 filhos seus bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que conseguiu do pai, partiu para uma terra longínqua e começou a desperdiçar todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome e começou a padecer com necessidades. Então teve que socorrer-se junto aos cidadãos daquela povoação, no qual o contratou e o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E ele desejava, por sua fome, até comer a comida dos porcos. Tudo que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Entretanto, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de profunda compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa
e vesti nele. Coloque nele um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. E trazei aquele bezerro gordo. Matai-o, vamos comer e nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da sua casa, ouviu aquela música, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disseram: teu irmão chegou, teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas esse irmão se indignou e não queria entrar na festa. Apercebendo-se, o pai, saindo para fora, e disse-lhe o filho mais velho: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste nem um cabrito para esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as prostitutas e gastou todo o seu dinheiro. Quando ele regressou, mataste-lhes o bezerro gordo. O pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu, mas é justo nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não sei a sua opinião, mas é uma das passagens mais extraordinárias da Sagrada Escritura. Como eu dizia, muitas pessoas pensam que ou são abençoadas, ou são prósperas, ou quando tem algum problema, o demônio é o principal causador de tudo. Lógico, o demônio veio para matar, roubar e destruir. Ele é o tentador, ele é o mentiroso. Mas hoje, para que você traga à consciência a raiz de todo o mal, de toda a infelicidade para a vida humana, o pecado. O que é o pecado? Deus criou o mundo. Tudo é dele. Do nada ele criou o mundo. Ele criou o homem e do homem a mulher. Lhes deu a vida. Criou todas as coisas, os animais, toda a criação. E lhes disse: submetei todas essas coisas a vocês. Então, quando você percebe em Gênesis que Deus tinha falado simplesmente uma coisa: só falo para vocês, não coma daquela árvore, porque se você comer, você vai morrer. Satanás, que já tinha sido expulso do céu, porque quando Deus Pai, e isso ensina o Apocalipse, quando Deus Pai declarou que Jesus, o Filho de Deus, luz da luz, o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade, que o Filho se tornaria homem, Satanás não aceitou essa decisão de Deus Pai. E disse: jamais adorarei a Deus na natureza humana, porque eu considerava a humanidade, nós homens, uma criatura inferior aos anjos.
Então eu dizia, não adorarei a Deus na natureza humana. Eu serei como Deus. O pecado do orgulho, eu serei como Deus. Nesse momento o céu se silencia e uma tremenda confusão aparece no céu. Uma confusão que muitas das ordens celestiais, angélicas, estavam confusas, até que eis que um grande anjo deu o grito: quem como Deus? E apenas uma terça parte dos anjos caiu junto com Satanás. Começou uma grande guerra. E São Miguel Arcanjo, junto com toda a força celeste, colocou Satanás fora do céu. E não houve mais lugar para eles. Porque eles vinham a Deus face a face. Eles desobedeceram a Deus face a face. Não havia mais arrependimento para eles. Não era possível. Porque eles viam tudo o que estava acontecendo. E eles decidiram não adorar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então voltamos ao pecado. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e que receberam instrução do Senhor, não comam daquela árvore. A fruto, se você comer, você morrerá. Então, o que fez a serpente? Ela chegou, falou: olá, você está bom? Muito delicado. O demônio é traiçoeiro, né? Vocês podem fazer tudo aqui nesse jardim? Que legal! Imaginem a conversa. Aí Eva, você já sabe, a mulher é meio atrapalhada. Já foi a mulher. Não, só comer daquela árvore ali que não pode. É mesmo? Aí o demônio fuxiqueiro, né? Você conhece gente fuxiqueira? Fofoqueira? Ele falou: falar uma coisa pra você, viu? Deus falou isso. Que se você comer daquela... Não é nada disso não. Deus falou isso porque se você comer da árvore, você vai ser como Deus. E Eva falou, abriu os olhão. Você vai ser como Deus. E então você imagina, né? Mulher chegou perto do Adão. Bem, calma aqui. Que é isso, mulher? Não, come. Aí ele comeu. Né? Fez o que ela... Depois ele viu, peraí. Essa é a árvore que a gente não podia comer, ela comeu. Não deu pra comer. Não estou entendendo. Aí a morte entrou. Ele viu que eu estava nu. Aí se esconderam do Senhor. Aí Deus veio passear no jardim. Ué, onde está Adão? Adão! E eu escondido. Estou aqui. Ué, mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. Nu? Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer, não? Aquela mulher que o senhor me arrumou aí, ela deu isso para mim. E depois Deus chamou a mulher. Por que você fez isso? Não, a culpa foi da serpente. Ela falou para eu comer. Não tinha nada, não. Assim, é? Uhum. Se desculparam. Não quiseram admitir seu erro. A morte entrou. O pecado original. O início da tragédia da humanidade. Nós vivemos em um tempo em que parece que quem é mais pecador é aplaudido e quem se esforça para viver uma vida em Deus, uma vida santa, em santidade, é ridicularizado. Enfim, um tanto de situações que querem dizer que hoje quem peca é quem é normal, quem quer uma vida santa não é normal mais. E esse mundo, essa geração que estamos vivendo,
se você entender, é exatamente aquele orgulho satânico. Eles querem ser como Deus, fazer o que quiserem, ser livres para decidir tudo o que eles querem fazer, sem consultar Deus. Eles não querem obedecer a ninguém. E por mais que situações difíceis apareçam e aconteçam em suas vidas, que existe uma solução, um procedimento a ser feito dentro da vontade de Deus, porque sempre o Senhor tem uma instrução a dar em mostrar o que fazer para cada problema, para cada situação, o ensinar como resolver, o como fazer. As pessoas não querem consultar a Deus. Eles abandonaram Deus, tiraram Deus na sua vida, tiraram Deus para fora. É como uma foto, só Deus para muitas pessoas é uma foto bem bonita numa moldura lá na casa deles, que eles olham de vez em quando, ou o tratam como um mercado. Vão lá, pedem isso, pedem aquilo, ou então ficam pedindo igual aquelas crianças birrentas. E se Deus não faz o que eles querem, a tendência é muda de igreja. Porque aquela igreja não está boa, não estou tendo o que eu quero, então muda de igreja. O problema é a igreja. Sem falar e sem entrar também no outro aspecto, profundamente. Porque mesmo há alguns que querem instrução, mas por causa da preguiça e dos consagrados da igreja, a começar da igreja católica, até chegar às protestantes. Seitas eu não vou falar porque não vou perder o meu tempo. Em vez de orientar o povo, meu Deus, só pensam no seu conforto. Só pensam em aproveitar o seu tempo naquele egocentrismo que é totalmente equivocado, porque quando Deus constitui um sacerdote, alguém que tem formação, sabedoria para orientar as pessoas em seus problemas, dar uma palavra de consolo, uma orientação bíblica, doutrinal da igreja em cada situação que aparece. Porque Jesus ensina a buscar a ovelha perdida, em esperar, como essa belíssima passagem, em esperar pela ovelha, em esperar pelo filho do Senhor, o pródigo que está lá envergonhado na sua miséria, na sua culpa, e trazer de volta para a vida. Não querem, não estão disponíveis para atender as ovelhas, não estão disponíveis para dar o seu tempo à instrução, em acolher o pecador, Meu Deus. Entrando também na realidade de muitas comunidades, as panelinhas de igreja que excluem, que apontam o dedo, que condenam, que apontam o dedo para a pessoa. Veja, ele se conscientizou como o filho pródigo, ele está voltando. E não ensinam seus irmãos a uma intimidade profunda com o Senhor, de como chegar ao entendimento do que o Senhor quer para a sua vida. Não querem acolher, mas excluem, apontam o dedo, se enciumam, porque se pegam até os próprios cargos que têm. Além de não ser exemplo para ninguém, porque muita gente dessas pessoas de panelinha de igreja estão em cima do muro, ainda atrapalham as pessoas que Deus alcança pela sua misericórdia. Deus alcança com sua misericórdia. As ovelhas vêm, os filhos pródigos vêm e os ministros estão dormindo. Ninguém quer se sacrificar, ninguém quer doar seu tempo mais ao serviço da comunidade. Então por que são consagrados? Por que aceitaram essa missão? Igual a parábola do filho pródigo, o irmãozinho lá, enciumado, orgulhoso, mesquinho, não quis entrar na festa do seu irmão,
Não entendem que foi o Senhor que tocou aquela vida. Como aquela parábola do bom samaritano. Aquela pessoa assaltada na estrada, na sua dignidade, caiu no pecado. Foi assaltada, bateram nele. E o cavaleiro tomou aquela alma, aquela vida, colocou no seu cavalo e o trouxe à hospedaria. E o Senhor colocou essa pessoa ao cuidado do povo da hospedaria. Meu Deus, esses consagrados é o povo da hospedaria. E muitos estão a caminho do inferno, porque não tomam com verdade a missão que tomaram. Porque querem somente luxo, só querem dinheiro, só querem prazer. Querem tudo menos orientar as ovelhas. Ora, por que você aceitou? Deus te irá pedir contas. Gente, isso é gravíssimo. E hoje, as comunidades, aos filhos pródigos, você tem que entender que é urgente procurar pessoas boas, os bons samaritanos que ainda existem, e ir à hospedaria certa. Vou vos dar um testemunho bem recente da minha vida. Pouco tempo atrás, apareceu uma tentação muito, muito forte, que me deu vontade de abandonar tudo. Muitos problemas no trabalho, muitos problemas também que afetaram minha casa. E quase que eu fiz uma besteira. Mas busquei o sacerdote e pedi a ele que colocasse azeite na minha ferida. Quando eu cheguei naquele confessionário, eu encontrei um sacerdote velhinho. Contei tudo para ele. Contei a tentação, o pecado, a situação de pecado que poderia estar dentro dos meus olhos, que eu poderia estar quase a cometer. E aquele padre me olha sorrindo. Meu filho, o Senhor quer que você seja santo. Perdoa e continua, que no final o céu te espera. O caminho é este. Estarás carregando a tua cruz na direção do céu. Gente, eu nunca vou esquecer aquele sorriso, como o pai que veio ao encontro do filho pródigo. Meus irmãos, todos nós somos pecadores. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Precisamos entender a vontade de Deus para cada situação da nossa vida. Precisamos consultar o Senhor, perguntar a Ele. Mas para isso você tem que ser humilde. Saber que você deve explicações ao seu Senhor. Porque a consequência do pecado, ela é terrível. Ela mata a alma. E aos poucos ela vai apagando a sua consciência, o jeito que você pensa, a sua lucidez. E meus irmãos, é urgente você identificar todo tipo de pecado que entrou na sua vida e resolver todas as situações dentro da vontade do Senhor, com a ajuda do Senhor, com a graça do Senhor, com a força do Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, para sair de todas essas situações. O pecado mata a nossa intimidade com Deus. Ele nos exclui da presença de Deus, porque o Senhor é santo. E só quem for santo poderá ver a face do Senhor. O pecado vai entrando, e como uma caixa de esgoto vai enchendo, fedendo a sua alma. E você vai, sem perceber, estar vivendo no meio dos porcos, comendo comida de porco, como o filho pródigo.
Mas alguém intercedeu para aquele menino. Interessante, eu estava em adoração. Quem intercedeu não aparece na passagem. Eu te garanto. Quem intercedeu foi a mãe. A oração da mãe alcançou o coração de Deus. E Deus lhe deu a graça de recuperar a consciência. Então ele se dá conta, espera aí. Na casa de meu pai, até os funcionários vivem como gente. E eu querendo comer comida de porco. Eu vou regressar. Vou falar assim. Pisei na bola. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser tratado como teu filho, não, mas dá um trabalho aí, assim. Foi o que ele pensou. E quando ele se surpreende, ver o pai, desde longe, eu estava esperando. O Senhor te espera. Precisamos regressar. Com urgência. Em Filadélfia existe uma hospedaria que eu nunca vi igual, chamado Santuário Nacional de St. John Neumann, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Dos lugares mais santos que eu já pisei. Lá encontramos azeite, sacerdotes disponíveis para confissão todos os dias. Diferentes horários. E se você marcar com o apontamento, eles atendem. Não se deixe enganar pelo inimigo. Não se deixe atormentar pela sua culpa. E aqueles que servem a Deus, do tipo do irmãozinho lá, ganha vergonha nessa cara. E mude de atitude imediatamente. Eu te falo uma coisa, você que diz que é pastor, que é consagrado, que é missionário, que é pregador, se você não estiver comprometido com a salvação das pessoas, o que você faz não serve para nada. Você que é padre, bispo, não queria estar na sua pele. Se você é desse tipo de pessoas, ainda há tempo. O tempo é agora. É hoje. É já. Possamos pedir o Espírito Santo. Suplicar o fogo de Deus sobre nós. Como um fogo abrasador. Que queima a nossa cegueira, que ilumina a nossa consciência. Peço a intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todos os santos e santas de Deus que se juntem a nós nessa oração. E pela graça e o poder da cruz, do sangue derramado de Jesus, desça sobre você. E caia todas as escamas que te cegam, que te ensurdeceram. Para que você possa voltar à vida. Termino com Santo Agostinho. Vou ler para vocês uma das mais belas orações que eu já vi na minha vida. Oração de... Na verdade é um poema. Sua mãe, Santa Mônica, rezou por ele esses 20 anos. Ele era completamente ateu, pagão. Santa Mônica pedia ao Senhor só uma coisa: Senhor,
conceda-me a graça do meu filho ser um bom cristão. E aqueles anos de oração se acumularam. E quando Santo Agostinho foi alcançado pela misericórdia, ele se converte de uma tal forma que ele se torna sacerdote. Abandonou tudo para ser padre. E de padre se tornou sacerdote. Olha a profundidade dessa oração. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora, e te procurava. Lançava-me na beleza de tuas criaturas. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me as coisas que tu criaste e que sem ti não existiriam. Mas chamaste-me e rompeste a minha surdez. Resplandeceste e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. E agora, provando de ti, tenho sede e fome de ti, Senhor. Me tocaste e hoje me consumo por tua paz. Santo Agostinho, rogai por nós. Que o Espírito Santo provoque essa conscientização, essa libertação, essa consciência na sua vida, para que a graça de Deus possa fluir na sua vida, na sua alma, romper com as situações de pecado, procurar nova vida, saber que você é um filho, uma filha de Deus, que não tem que comer comida de porco, viver uma vida miserável, escravizado, como um escravo. Deus te criou para a liberdade, para a vida, para a felicidade. Não significa que não vamos ter cruzes, problemas, mas Ele nos ajudará a ultrapassar cada coisa com o seu grande amor. Que nossa Mãe, a Virgem Santíssima, nos cubra e proteja com seu manto de todo o pecado, de todo o mal. Nos afaste de nós todas essas coisas que nos privam a uma intimidade profunda com o Senhor. Ela que esmagou a cabeça da serpente, que destruiu o plano de Satanás, pois ela disse sim à vontade de Deus. E no altar da cruz nos foi dado a nós, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Você tem a mãe que está em silêncio nesta passagem do filho pródigo, que está intercedendo agora por ti, para que você se conscientize, para que Deus te toque na sua misericórdia, para que você caia na misericórdia do Senhor nesse dia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos de volta semana que vem. Tenha um feliz dia. Deus abençoe. Juízo, hein?